Bom, boa tarde. Então, hoje nós vamos para a segunda parte da aula de visualização. Então, a ideia é a gente visualizar um conjunto de dados de automóveis, né? A gente já começou a falar isso um pouco na aula passada. Eu só mudei um pouco a maneira de ler aqui os dados para fazer um pouco mais automatizado. Então, tem uma função aqui que vai ler os dados. Esse diretório maluco aqui é devido ao GitHub que gera esse nome estranho aqui. Mas basicamente vai ler os meus dados. Então eu vou importar o pandas, né, como PD, o NumPy como NP. Eu vou ler o file name aqui, né? Então ele vai tirar alguns dados, né? E ele vai resolver, aqui basicamente o que ele faz é ele pega dados que estão com valores faltantes aqui, né? E vai então colocar como não, tá? Então ele vai depois tirar todos aqueles que tem não aqui, not a number, ele vai eliminar. Nosso objetivo aqui não é ser o mais completo possível, né? É simplesmente trabalhar com isso. Tá, aí ele vai transformar os dados em numéricos aqui, porque é o que a gente precisa. Bom, e vai retornar então auto prices, que é, no final das contas, né, é um data frame no final do dia, né, porque ele tá um fragmento que foi lido pelo pandas aqui, é um data frame. Bom, beleza. Eu vou clonar esses dados aqui, deixar do jeito que está aqui, porque provavelmente eu vou mexer nos domínios de endereço se fizer diferente, mas daí eu fui lá e importei os dados. Eu podia ter deixado entre dois parênteses, mas eu acabei optando por deixar dessa forma, porque se esse diretório mudar no futuro, já sabem como fazer. Bom, e aí eu tenho então, a primeira coisa que eu consigo fazer é tirar alguns dados aqui. Vocês veem que aqui já tem algum problema. Normalized losses ele não conseguiu retirar. Vamos dar uma olhada se ele faz direito. Vamos tentar melhorar a função. Ctrl+C. Ctrl+V. Uma barra aqui errada. Beleza? Vou tentar ler de novo. Ver se melhora. Ver se melhora. Agora foi. Eliminou algumas coisas, mas foi. Beleza. Bom, vamos escrever os dados. Então ele vai me dar várias características dos dados, como eu já tinha comentado da vez passada, não vou entrar em discussão, mas agora a gente vai começar a parte de visualização dos dados. Então, alguns elementos clássicos de visualização são os histogramas. Então, ele basicamente vai mostrar o número de dados, a fração dos dados que estão em determinada caixa, uma barra, por exemplo. Em geral, a divisão é feita de tamanhos iguais, que pode ser, em alguns casos, ser feito em outras escalas, como a logarítmica, por exemplo. E o eixo vertical, né, conta os valores de cada caixa. Então ele me dá uma ideia de como está a distribuição do valor. Em geral, o que acaba acontecendo é que muitas vezes simplesmente a média, o padrão, se a minha distribuição ela não é bem comportada, ela pode ter alguns problemas. Então vamos lá, então eu vou começar a gerar aqui. Vou importar o matplotlib e pyplot com PLT, como a gente fez outra vez. Vou gerar a figura, vou botar, definir o eixo, e vou botar o engine size como eixo X, né? E vou plotar o histograma aqui, tá? Então eu vou pegar o histograma, que vai gerar em inglês aqui, tamanho, número de altos e tal. Número de marcas aqui no final dos contos, tá? Então ele gera
Opa, gerou aqui. Então a figura está um pouco grande, né? Vou botar um 5,5 aqui para ver. Beleza. Tá, então aqui está um pouco melhor. Já está grande, né? Vou botar um 3,3 aqui. Assim. Bom, então aqui eu consigo ver o número de carros, né? Marcas, na verdade. E o tamanho do engine, né? Tamanho do motor, número de cilindradas. Então a gente vê que a maior parte dos carros está em 100 cilindradas aqui. Naquela época alguns dados foram coletados. Alguns poucos em 250, que são os carros mais caros, como a gente já viu. Bom, eu posso mostrar os mesmos dados pelos boxplot, que é uma maneira interessante de visualizar os dados, porque ela permite gerar dados com... quando tem muitos dados, por exemplo, é muito mais fácil de visualizar. Então, vamos lá, vamos gerar aqui. Basicamente a ideia é a mesma, vou fazer um boxplot aqui, né, by full type aqui. E ele vai mostrar o... Vamos baixar para 3,3 de novo, né? Então aqui eu tenho os dados, tá? Gasolina e diesel. Alguma coisa não está bem. Tentar melhorar isso. Deixa isso que tá horrível de ler. Aumentar o tamanho aqui, isso melhor pra gente conseguir ler. Então tá. Mas tá estranho, né? Deixa eu dar mais um enter aqui, que aparentemente tem algo estranho aqui. Olha só que bizarro. Alguma coisa. Deve ter feito algum boxplot aí. Bom, mas tudo bem. Estranho que está acontecendo. Mas bom, ele mostra aqui, vamos concentrar nisso. Então eu tenho a diesel e a gás. Aqui eu tenho o tamanho do número de cilindradas, afinal das contas, né? Imagina que seja isso. Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho a média, tá? Eu tenho eu tenho aqui, grosso modo, esses são os dados, estão concentrados nessa região aqui. Aqui são os quartis, superior e inferior, tá? Então isso aqui é médios e o padrão. Os quartis, aqui a partir de um quarto. E aqui são os pontos que são fora, tá certo? Então vocês veem aqui que tem alguns engines aqui que estão fora do padrão. Isso aqui são chamados de pontos fora do esquadro, como esqueci, outliners. Esse aqui é chamado de outliners. A gente pode inclusive eliminar esses pontos, tá? É comum na análise estatística eliminar esses pontos, mas aqui dá para ver claramente que a gente pode testar isso aqui. Duas hipóteses científicas que soltam de estatística que a gente pode testar é que de fato a gasolina tem na média, a média dos carros a gasolina tem um engine size menor, e daria para testar também que o desvio padrão é maior que nesse caso, tá? Bom, então esse é um gráfico bem poderoso para comparar coisas, tá? Então, enquanto que aqui
é complicado ver, é complicado analisar, né, por causa dessas idas e vindas. Então a gente nunca sabe se, por exemplo, isso aqui é relevante ou não é, ou se é uma mera flutuação dos dados. Aqui eu absorvo isso, tá? Então isso aqui tem uma capacidade de analisação maior. Bom, eu estava até agora usando o Matplotlib, né? E agora eu vou usar o Seaborn para comentar algumas coisas com você. O Seaborn é um outro pacote, tá? Vamos ver se não vai dar pau aqui. Tá? Então o Seaborn ele vai basicamente fazer a mesma coisa que antes. Tá? Só que agora eu estou fazendo isso aqui com Engine Size. Agora vocês veem que o meu plot ele é mais suave. Então isso aqui se chama um KDE, um Kernel Plot. Tá? Não tem muita diferença. De antes eu posso setar muito mais variáveis, aqui não vai entrar na discussão, mas aqui vocês veem que isso aqui é mais agradável aos olhos. Tá? Então dá uma impressão um pouco melhor esse gráfico interior. A gente tem que tomar um certo cuidado na hora de interpretar isso aqui, né? Porque a gente nunca sabe se esses efeitos aqui são realmente relevantes ou não. Em geral não são. Então então aqui eu mostrei basicamente o mesmo gráfico. Se tem mais alguma coisa aqui. Densidade. Vocês podem ver que aqui é o mesmo. Aqui eu estou usando o PLT, né? E aqui eu estou usando o Seaborn, tá? Então vocês veem que aqui o Seaborn é muito mais simples, né? O Seaborn também às vezes dava informações pontuais aqui que também não está dando. Não tá. Bom, então basicamente posso usar também, fazer basicamente a mesma coisa com mais detalhes aqui. Bom, para fazer um gráfico então em duas dimensões, né, uma alternativa interessante de visualização, agora eu vou pegar duas quantidades, vou pegar o engine size e o preço, né, e a gente vai fazer um contour map disso. Né. Deixa eu diminuir o tamanho aqui. Fica um pouco mais fácil de ver. Tá, então aqui eu tenho basicamente os meus dados, né? Então vocês veem que ele concentra agora em duas variáveis. É uma espécie de histograma em duas dimensões. Tá, então eu usei essa função aqui, a mesma função que eu usei antes, só que agora com duas variáveis, x e y. E usei esse contorno aqui, o fio igual a true para preencher. Tá? Então, o resto é basicamente como estava antes. E aqui a gente vê claramente que tem um óptimo aqui, né? Que é um Indy em torno de 100 e o valor em torno de $10 mil, creio, para o valor de carro. Dados antigos. O Violin Plot é uma estratégia muito parecida com essas outras que a gente viu. Vou diminuir o tamanho aqui. É como se fosse um gráfico em duas dimensões, só que agora eu tenho essa questão de separar por classes. Ele é uma mistura do box plot com o kernel, né? Só que agora eu boto ao longo dessa dimensão aqui, que facilita muito a visualização. É simétrico, tá? Mas é interessante, né? Por exemplo, a gente vê claramente que aqui tem dois tipos de carros para gasolina. Aparentemente eu tenho um ótimo aqui, né? Mas para diesel eu tenho duas situações diferentes aqui, que são provavelmente os carros a diesel mais poderosos, né? Quase carros de trabalho. Aí a questão aqui, de novo, estou usando o Seaborn aqui, então usando XY aqui nesse caso, bem interessante, né?
já dá uma outra cara, né? Geralmente quando a gente produz esse tipo de gráfico aqui, a gente melhora muito a qualidade e ele mostra, além de tudo, onde estão localizados os pontos. É um gráfico bem interessante. Essas coisas que acontecem, esses limites aqui, em geral, elas são um pouco significativas estatisticamente, né? Mas, de qualquer maneira, nesse caso, pode ser interessante. Bom, aí a questão agora, a gente começa a discutir como a gente quer concentrar o maior número possível de informações num único gráfico. Então a gente vai aumentar o número de dados, a gente vai aumentar as informações sobre os dados, mexendo na estética dos gráficos. Então esse é o desafio. Então tem várias coisas que a gente pode fazer: cor, transparência, tamanho, forma do marcador, tá? Então estéticas específicas para cada tipo de lote. Então nós vamos percorrer agora nós vamos percorrer um gráfico aqui para o gráfico que eu já tinha mostrado. Agora, é importante que as cores sejam discerníveis, né? Tá, então aqui nós vamos mostrar um exemplo. Eu estou usando esse Seaborn aqui, estou botando esse LM-plot aqui, então vou botando miles per gallon aqui, e o preço, tá? Então, e eu estou dividindo em duas classes, tá? Então, o hue aqui, que é basicamente a cor, é o tipo de combustível. Então você vê que tem dois tipos de combustível aqui, eu vou separar eles bem, né? E aí a gente vai ver que tem realmente dois agregados aqui, onde eu tenho um consumo bem maior por galão, e o preço também, né? O preço tá pela mesmo consumo por galão aqui, eu tenho um preço diferente. Então aqui eu botei os dados são o auto price, tanto vez que a sintaxe aqui é um pouquinho diferente, né? Mas bom, espero que ele mostrasse alguma coisa apontando, mas não. Beleza. Agora o que eu vou fazer é o seguinte: vou fazer a mesma coisa e vou mostrar o gráfico primeiro aqui. Vou fazer gás e diesel de novo, né? E eu vou mexer. Bom, pessoal, agora a gente vai repetir o mesmo gráfico que a gente fez usando o Seaborn aqui. Eu vou fazer a mesma coisa usando o Matplotlib, na verdade, usando algumas outras técnicas aqui. Basicamente eu vou selecionar o tipo aqui como gás ou diesel, né? Então eu gero um novo data frame aqui para cada um dos casos. Se o data frame por quiser, ele vai plotar. Eu tenho que fazer isso aqui, se por algum caso não tiver gás ou diesel, dá um problema aqui. Mas se tiver, que é basicamente faz um gráfico scatter aqui, né, no final das contas, eu escolho a cor, assim por diante. Aí o que eu fiz aqui foi simplesmente eu defini red patch, blue patch para definir minha legenda aqui, ó, tá? Então, basicamente usando as mesmas cores que eu tinha antes, color red, dark blue. Então basicamente o que eu fiz foi definir a legenda aqui com esse esqueminha, tá? E aí eu tenho esses casos. Bom, eu posso anexar mais, com a estrutura aqui eu posso anexar mais detalhes, né? Botar um 3.3 aqui. Eu posso ir enchendo de detalhe aqui. Deixa eu corrigir aqui que está errado. Isso aqui. Deixa eu botar um 3.3 aqui que fica melhor. Assim fica melhor. E agora o que eu fiz foi o seguinte: eu peguei e fiz uma transparência. Por quê? Porque agora com transparência, quando tem muita intersecção, fica mais fácil de ver, tá? Você não, por exemplo, agora fica claro que eu tenho vários pontos aqui, eu tenho vários pontos aqui. Isso acontece principalmente quando meus dados são discretos, né? Eles parecem contínuos, mas na verdade eles têm um certo caráter
eles têm um conjunto finito de classes, daí começa a empilhar aqui, e eu não sei o que é mais relevante ou menos relevante. Tá? Bom, então para fazer isso eu botei a transparência aqui, esse alfa aqui é basicamente o que faz isso. Eu já vi que o gráfico já está melhor. E agora eu vou reproduzir a mesma coisa, só que agora, opa, deu pau aqui, porque eu esqueci de tirar o X. Aqui. Bom, então agora o que acontece é o seguinte, eu fiz o tamanho variar com engine size, né? Mas o que acabou acontecendo aqui é que não tem muita variação, vocês estão vendo? Os tamanhos ficam mais ou menos iguais, tem uma diferença entre esse e esse, mas é difícil de ver. Então a ideia é fazer com que agora isso aqui cresça conforme um quadrado, para acentuar essas diferenças. Tá? Claro que não tem nenhuma razão. Tá? Então eu vou botar aqui ao quadrado, nesse caso aqui, para ver se melhora a visualização. Agora aparentemente melhorou, né? Entre os menores e maiores tamanhos ficou mais claro. Eu ainda posso mexer na forma dos marcadores, tá? Então agora o que eu vou fazer é, finalmente, sem entrar em muitos detalhes aqui, eu estou falando em o tipo de aspiração, se é normal ou é turbo, e aí eu consigo fazer um gráfico aqui com vários desses detalhes, tá certo? Ficou meio feio aqui, eu vou aumentar de novo. Vou botar um 5 aqui, ver se fica melhor. E aí realmente a gente conseguiu chegar num limite razoável aqui, né? Então eu tenho vários tipos de informação no único gráfico, transparência, tamanho de esferas, várias das coisas para tentar fazer saltar os olhos do que eu quero. Tá? Aqui já começa a ver que tem uma certa saturação, né? Não consigo ver muito mais, não consigo tirar muita informação útil além disso. Tá? Eu posso ainda fazer, posso botar dois gráficos, tá? Então eu posso fazer subplots, então nesse caso eu vou fazer um histograma com 10 bins, outros 40 bins, só para mostrar para vocês como fazer isso, né? Então vocês veem que eu uso esse comando subfigure aqui, subplots aqui, e isso ajuda bastante. Tá? Eu posso compor ainda violin plots aqui, nesse caso eu estou usando a outra dimensão, que no caso é similar, agora estou comparando com turbo e gás, diesel, no caso gasolina e diesel, turbo standard, né? Vocês veem que isso é facilmente feito aqui, ó. Tá? Então eu botei o Rio Aspiration aqui, ele automaticamente divide os gráficos em dois e gera essa figura aqui, que realmente permite comparar muito bem, né? Impressionantemente clara essa figura aqui. Então vocês veem que o Seaborn é muito mais conciso que é o Matplotlib. Bom, estou fazendo agora com várias caixas também. Tá, então fiz aqui várias caixas aqui, o tipo de carro agora, se é gasolina ou é diesel, sedã, conversível. E agora eu estou conseguindo então variar várias classes diferentes, que vocês veem que também é relativamente fácil fazer. Tá? Então, Real Body Style aqui, simplesmente eu ponho que a cor está relacionada com o tipo, com o corpo do carro. E aqui é a questão de onde eu vou botar a minha legenda. Eu ainda posso separar com facetas, tá? Então, olha só, para diferentes tipos de combustível e se é turbo ou standard aqui, né? Price, então eu posso comparar as diferentes categorias aqui. Vocês estão vendo aqui que aspiration standard e diesel tem relativamente poucos, né? Tem bem menos carros a diesel aqui, na verdade.
Bom, então com isso eu mostrei, deixei dois exercícios para vocês, alguns exercícios, 3 exercícios para vocês no final das contas. Experimentarem um pouco isso, né? Obviamente não é uma ciência exata fazer isso, né? Mas sempre é divertido trabalhar com visualização, né? Sempre extrair o máximo que a gente puder dos dados, no final das contas, né? E contar uma história. O objetivo principal da visualização é ser capaz de contar uma história. E aí tem todo um trabalho de auxiliar o processo de decisão com base em dados que sejam claros. À medida que a gente aumenta a complexidade dos dados, tá, da representação, a gente começa a perder público. Então, dados quanto mais complexos são, mais difícil é alguém entender o que a gente está fazendo. Bom, então basicamente o que eu tinha para falar de visualização, isso é um tema vasto, né? Mereceria talvez uma disciplina inteira sobre isso, mas eu vou parar por aqui.